Estamos no capítulo 4, princípio vital. Estamos na questão 67 e diz: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve senão pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. E poder-se dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsos da atividade íntima ou do princípio vital, que entre eles existe. O princípio da vida é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulso aos órgãos. A ação desse entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. E os comentários de Kardec Miramês, ele diz: só há vitalidade quando o fluido vital se entrelaça com o corpo, dando-lhe movimento. Anima a matéria, impulsiona os órgãos para o funcionamento. Isto só ocorre com o encontro do corpo versus a vitalidade. Por isso se diz que a vida é movimento. O espírito é vida, sendo que ele possui valores bem maiores que os da vida material. Por exemplo, uma corrente elétrica, ela impulsiona o movimento da matéria, como por exemplo do carro em funcionamento. Um outro exemplo, o feto, em poucas semanas recebe uma corrente elétrica que faz com que os órgãos em formação entrem em movimento. No caso, o coração bombeia o sangue para os outros órgãos para entrar em funcionamento. Sem esse agente, o fluido vital, os órgãos não têm vida. E sem a união deste fluido com a matéria, ele não tem vitalidade. A morte física ocorre com a falência dos órgãos por falta de vitalidade. A vitalidade está disseminada por toda parte. Uma mente bem treinada, ela pode revitalizar-se de fluido vital. Como se pode transmitir para outra pessoa? Através do passe, por exemplo, revigora os órgãos. O amor é o grande remédio para vitalizar o corpo e o espírito. E quando soubermos amar, a força vital nos encaminhará para Deus, nosso Pai. Dando continuidade ao nosso canal. Agora ainda estamos no capítulo 4, princípio vital, mas nós estamos no tópico a vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? É o esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim, a máquina está mal montada. Cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E os comentários de Kardec Miramês diz que a morte física ela ocorre pela cessação do funcionamento dos órgãos. É como uma máquina que deixou de funcionar, porque se desorganizou. Os órgãos, eles também envelhecem e assim perdem a vitalidade. Na morte violenta, há uma interrupção abrupta da engrenagem física. A vida corporal, ela é controlada pela espiritualidade superior, que pode haver tanto o aumento
quanto à diminuição das provas, conforme as necessidades do espírito. Na vida, nada se perde, tudo se transforma. A desencarnação nada mais é do que a mudança de plano e a chegada do espírito à sua verdadeira pátria. Conhecendo a verdade, não temeremos a morte física, e a certeza do dever cumprido nos tranquiliza no nosso desencarne. Vamos dar continuidade. Agora estamos na questão 69, ainda sobre a vida e a morte, capítulo 4, 69. Por que uma lesão do coração, antes que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é a máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Os comentários de Kardec e Miramês: o coração é uma das peças fundamentais do corpo físico, porém, não é só este órgão que provoca a morte física. O coração é o órgão especial que se atena tanto com a ciência física quanto com a espiritual. O amor faz mudar o seu próprio ritmo. Todos os órgãos são supervisionados pela equipe espiritual, que vê as necessidades do espírito. Atos bondosos fazem bem ao coração. O ser humano só fica bem quando está em harmonia com o universo.